E aí, pessoal, como é que estamos? Hoje é 31 de maio de 2020, domingo, último domingo de maio, último dia de maio, e nós estamos aqui para estudar a lição de número 10, que começou ontem, correto? A lição trata a respeito da Bíblia como história. Como é que a história comprova o que a Bíblia diz? Mais ou menos dessa forma. A Bíblia, ela é uma coleção de livros, na verdade 66 livros. Ela é dividida em subcategorias. Vários livros se agrupam e formam uma subcategoria, digamos assim. Por exemplo, se você pega os 5 primeiros livros, quais são eles? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Você tem aí os livros pentateucos, escritos por Moisés. Aí se você pega de Josué até Jó, você tem ali os livros históricos, que é o que a Bíblia a lição dessa semana está falando. Quando você pega ali para Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, você tem os livros poéticos. Quando você vai para Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel, você tem os profetas maiores. E aí até Malaquias você tem os profetas menores também. E assim sucessivamente. Mas hoje eu vou destacar a respeito dos livros históricos, que pega ali 1 Samuel. Quando a gente vai para a história de Davi, até mais ou menos 2008, 2012, não existia evidência de que ele realmente existiu. Então era muito do que a gente prega, é a fé, é o acreditar. Mas evidências mesmo não tinham sido reveladas até então. Se eu tiro Davi da história, o que acontece? Eu não tenho Jerusalém, eu não tenho um templo, que ele começou a guardar os materiais, o seu filho ali, Salomão, construiu. E se eu tiro Davi da história, o principal, eu tiro o Messias. Porque se você for olhar na história, você vai ver que Ruth e Boaz geraram a quem? Obed. Obed gerou a quem? Jessé. Jessé foi pai de quem? Davi. E Davi, da linhagem dele, surgiu quem? Mais lá na frente? Jesus, o Messias. Então, se eu tiro Davi da história, eu não tenho como comprovar que ele realmente existiu, eu não tenho como comprovar que realmente Jesus veio à existência. E esse é um ponto a se analisar. Quando a gente vai para 1 Samuel, no capítulo 17, a gente vê um confronto entre um gigante e um garoto. Essa história, pelo menos um ponto, pode te levar à dúvida. Te põe no lugar de Saul. Você é o rei de Israel, correto? Você é quem lidera ali aquele exército. E você vê contra você um gigante te desafiando e dizendo assim, ó, escolhe o teu melhor homem, e se esse melhor homem me ganhar, o meu povo vai ser escravo de vocês. Agora, se eu ganhar, o povo de vocês vai ser nosso escravo. Você deixaria Davi, que era um garoto que você não conhecia, que você nunca tinha visto lutar, e que só dizia assim, eu matei um urso, eu matei um leão, eu afugentei, Deus está comigo. Mas será que realmente você, em sã consciência, utilizando a razão, colocando ali, pesando na balança, bom, se esse garoto perder, o que vai acontecer? Todo o meu povo vai ser escravo. Será que você realmente daria de bandeja ali a oportunidade para Davi lutar contra Golias? Realmente, a gente fica um pouquinho com a pulga atrás da orelha, porque não seria uma decisão muito sábia, muito correta. Ele poderia ter escolhido ali um guerreiro que ele conhecia, que ele via que lutava, porque era uma possibilidade de ganhar, mas também uma possibilidade muito grande de perder. Então Davi, ele não tinha ali até 2008 mais ou menos, algum achado que comprovasse que realmente ele existiu na história. Mas a revista Veja publicou em 2015 um pequeno artigo, sobre um achado que apontava justamente para a história de Davi, para Saul. E ele tinha mais ou menos ali uns 3.000 anos de existência, aquele achado. Foi encontrado lá no sítio de Khirbet Qeiyafa, eu acho que é assim que se pronuncia, mas se não for, você lê o artigo, que eu vou deixar aqui na descrição, e aí você coloca ali a sua conclusão. Esse sítio ele fica próximo a Beit Shemesh, eu acho que é assim, uma cidade que fica próxima, que foi justamente onde ocorreu ali o conflito entre Davi e Golias, segundo o que a Bíblia relata. Então, para fechar aqui, o que eu quero dizer com isso? Não é porque uma evidência ela não foi comprovada ainda que de fato a gente tem que duvidar. Não é porque algo que está na Bíblia não foi ainda revelado pela ciência, não foi mostrado pela arqueologia, que realmente a gente tem que duvidar do escrito bíblico.
Tanto é que hoje a gente vê coisas que a gente tem conhecimento e que foi mostrado pela ciência e que está na Bíblia já há muito tempo. Mas tem coisas que não foram reveladas ainda, tem coisas que não são comprovadas. Mas não é porque elas não são comprovadas que a gente vai duvidar. Que tenhamos fé, que tenhamos coragem e confiança em Deus. Pessoal, eu queria só despedir aqui e dizer que amanhã tem mais. Curte, compartilha se você gostou, se você não gostou também, curte, não tem problema não. Nossa amizade vai continuar. Um abração e até a próxima.